Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai iniciar mais um Conversando com a Lu. Hoje eu tô aqui, gente, com o Leonardo. Leonardo da Saúde, né? Isso. Então, o Leonardo, eu tô conhecendo ele hoje e eu quero pedir pra ele contar pra gente um pouquinho sobre você, sua história. Olha, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite de poder estar participando aqui desse canal tão importante, conversando com a Lu que tem um trabalho muito bom na rede social, com grandes entrevistas, com grandes personalidades da nossa cidade, da nossa região. E eu fico assim muito agradecido, tá, Lu, em receber o seu convite, poder estar participando aqui desse bate-papo, inclusive nesse ambiente aqui muito agradável, né? Aqui na Duque Bill, muito bonito aqui. Eu quero aproveitar o gancho do Leonardo e agradecer as meninas, né, da Duque Bill que cedeu o espaço pra gente estar fazendo a entrevista aqui hoje. Muito obrigado e mais uma vez por essa oportunidade. Lu, a nossa história, eu sou filho de Redenção, né? É? Nascido, criado em Redenção. E por alguns anos a gente teve aí 2 mandatos de vereador, presidente da Câmara. Bem antes disso, eu já tive a oportunidade de dirigir o Hospital Municipal, dirigir como coordenador da regulação do município de Redenção, que na época não era uma regulação comum. A gente criou um complexo regulador como se fosse uma regulação estadual. Qual o prefeito que era Na época, o prefeito era o Wagner Fontes. Ah, né? tá. Só para mim. O Wagner Fontes. Antes de ser vereador em 2005, se eu não me engano, 2005 não, acho que 2008. E aí em 2012 fui candidato a vereador, né? Conseguimos o êxito de ser vereador no nosso município, que eu acho que é a maior honraria que que é político tem, é de ser eleito na sua cidade. Porque existe 2 tipos de político, né? O com mandato e o sem mandato. Eu não sei, eu tô nessa linha agora. O com mandato é o que é mais atuante, que busca as melhorias para o município. Porque o parlamento, ele não pensa o presente, ele planeja o futuro, na verdade. Né? Quem executa o presente é o executivo e a gente está ali para criar as leis para que no futuro a gente possa desenvolver ainda mais o nosso município. E eu posso dizer que na minha época como gestor, principalmente da Câmara, a gente teve um trabalho com muita responsabilidade, tanto que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Pará me premiou com o selo ouro, o selo de transparência, atingimos 100% de transparência, porque a gente pagava o 13º no meio do ano, o salário sempre em dias, fornecedor pago dentro do mês, não fechava o mês para se pagar, que é o comum de fazer, a gente sempre pagava dentro do mês. A gente tinha um equilíbrio fiscal muito bom, um cuidado com a coisa pública, e isso sempre pautou a nossa vida, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, só para eu entender sua história. Você é novo, né? Você começou a política, você fez o quê? Você começou a política quando? Olha, a política de fato, ela começou lá na escola ainda, na escola Otávio Batista Arantes, depois bem no cedo, Fidelis, bem cedo, os grêmios estudantis, que hoje praticamente não existe mais os grêmios estudantis, que é muito importante para as escolas, até para se envolver na política, para criar novos líderes para o município. Hoje isso não funciona mais, não é estimulado. Eu acho até que o poder público deveria começar a rever isso, começar a incentivar mais uma vez ao jovem participar da política pública, mas para fazer a política pública de verdade, na essência, que chegue o benefício na ponta, que os nossos impostos eles sejam realmente de fato executados e usados, devolvido à população que paga ela. E aí, não é uma matéria muito fácil, mas isso tudo é trabalhado, isso é através da educação. E os grêmios estudantis, quando foi idealizado para isso, que dentro da escola ele ser trabalhado, o caráter político. Aí foi aí que você ativou. Aí a gente, em grêmio estudantil, participava até de manifestações, em prol da melhoria ali, mas manifestações ordeiras, bem organizadas, inclusive que tinha resultado. Era da parte custosa ou da parte boa da manifestação? Olha, não, a parte boa, porque a gente discutia ideias, né? Porque tem manifestação que não discute ideias.
não quer realmente reunir numa mesa para se definir ali e resolver o problema que foi colocado naquela pauta. A gente sempre teve isso, mas em caráter de escola eu também nunca fui muito santo, né? Como muitos alunos, né? A gente tem ali um momento de traquinagem da gente ali, mas sempre respeitando muito, né, os professores. Aí você foi para vereador. Primeiro você foi o quê? Primeiro eu fui, né, para a gestão do Wagner Fonte. Primeiro eu fui vendedor do Paraíba, né? Batia de porta em porta, com aquele catálogo, aquele velho catálogo do Armazém Paraíba, que todos os meses tem aniversário. Olha, aqui o novo catálogo do Armazém Paraíba, o aniversário do Armazém Paraíba. Todo mês tinha oferta. E modéstia à parte, já nesse tempo a gente se destacava bem, né? A gente sempre cumpria todas as metas de venda ali, inclusive vendas até engraçadas, que a gente tinha lá uma média mensal para vender. E aí chegava um determinado prazo do mês, eu já tinha batido a meta. Né? Então minha meta estava superada, ninguém ia me questionar em nada. Aí quando a gente já pega a habilidade da coisa, de manhã eu já saía, já vendia o que eu precisava vender. Aí à tarde, determinado bairro, né? A gente sempre tem muitos amigos, né, no bairro. E aí já chegava na casa de uma amiga, batendo palma lá. Ela, ô Leozinho, aí já entrava pra dentro com uma sacola, com ovo, uma farinha, um pão, para fazer um lanche lá, fazer um suco. Ó, eu não vou trabalhar agora à tarde, porque eu já vendi de manhã mesmo. E eu vim aqui foi para deitar nessa rede, estou aqui comer um lanche aqui, esperar dar meu horário. Agora eu posso falar, né? Eu não sou mais funcionário. Não tá lá, agora subiu, né? Então assim, mas uma época muito boa, um aprendizado muito grande. A empresa é uma empresa que realmente prepara os seus vendedores. Antes de eu ir para a rua, eles colocavam a gente dentro da loja para limpar os móveis. E o móvel que a gente limpava, a gente tinha que ler todo o portfólio dele. Quero ganhar do Paraíba, estou fazendo propaganda do Paraíba. Depois, é verdade, vai abrir novamente a loja aqui, ó. Fica a dica aí, gente, como patrocinar o canal da Lu. Mas só que eles faziam perguntas sobre aquele móvel que você estava fazendo. Aquilo não era somente para limpar, você aprender sobre o móvel, que madeira era aquela, como ele era montado. Para quando a gente fosse para a rua, logicamente, não está dentro da loja para mostrar o produto. A gente tinha que vender o produto como se ele estivesse na frente do cliente. E eu sempre me saí muito bem nisso. Faz, né? E o político ele tem que ser vendido, né? E olha que pensa na mercadoria difícil de ser vendido é o político. Né? Quando você fala na política, o olhar das pessoas ele já muda. Alguns para um sentido até deselegante, né? Porque não gosta da política e também não respeita muita gente que faz a política, que acha que todo mundo é farinha do mesmo saco. E tem aqueles que gostam de aproveitar o poder e tem aqueles que gostam da política mesmo, que confia, que acredita que a gente pode transformar assim a sociedade através da política, né? Então, aí você trabalhou no Paraíba, aí você foi, estudou... Depois fui balconista de farmácia. Então você trabalhou bem, né? Isso, sempre trabalhei muito. Então você só tem cara de novinho, você só, não é novinho mas assim, graças a Deus, eu tenho 34 anos, né? Nossa, você é novo. Entrei na política e ainda não tinha 20. Nossa, muito já novo. Não como candidato, né? Mas acho sempre ajudando o candidato, sempre trabalhando dentro da política. A gente tem assim, uma certa experiência, uma vivência internamente da política, tanto interna quanto na forma direta com o mandato, né? Eu saí de lá, fui ser balconista da farmácia, Drogaria Vitória, não existe mais hoje, inclusive o dono dela na época já faleceu, que é o seu Armando. Aprendi muito com o seu Armando, falei na época com o seu Armando que eu ia pleitear um cargo eletivo. Então você já tinha esse sonho, vontade, né? Quando eu saí do Paraíba eu já pensava nisso. E ele falava, primeiro você tem que estudar para você ser um bom político. E aí eu falei, estudar o quê? Qual curso? Estudar o quê? Primeiro estudar os problemas da sociedade para você ter responsabilidade quando falar. Entendi. Conhecimento de quando você aprofundar num assunto para você não passar vergonha, não. Porque ele já falava que a internet, ele era programador também, né? Programador de sistema, ele vendia sistema de farmácia e tal. Então ele já falava que a internet ia tomar de conta, ele já falava de podcast.
ele já falava de muita coisa que a internet iria desenvolver e que ia virar um boom, e eu tinha que me preparar para mim não passar vergonha. Porque a informação seria em tempo real. Quando eu falasse uma coisa que fosse fora do contexto, eu ia passar vergonha. Foi o que ele me disse na época. E aí eu pensei, a gente fez faculdade, né, de gestão pública na área. Eu tenho uma vasta experiência na área hospitalar, na parte mais técnica hospitalar, na área do SUS principalmente, que existe várias portarias que determinam como o SUS deve funcionar na área pública. Posso até falar rapidamente algumas ações nossas, através do nosso mandato, que a gente conseguiu desenvolver, que é coisa importante que acontece até hoje e que ajuda muita gente. Por exemplo, a van dos pacientes da hemodiálise. Não existia esse trabalho de levar o paciente da hemodiálise. Como eu não sou um político de escritório, sou um político de rua, que gosta de visitar, né? Que gosta de andar, que gosta de conversar com as pessoas na rua, na casa dela, no bar, no cafezinho. Enfim, é o político da rua, é quem sente a dor de quem está lá na rua. Eu visitava muita gente e como a maioria dos meus eleitores são pacientes, né, do SUS, pacientes de hemodiálise, muitos deles falavam para mim que tinha muita dificuldade para dialisar. Não é só pelo fato do tratamento, mas pelo fato dele se locomoção, porque não é barato, né? Ele já está debilitado, ele tem que ter uma alimentação bem balanceada, que não é barata também para se manter uma alimentação dessa. E ele pegar um mototáxi todos os dias ou 3 vezes ao dia para dialisar. Tem paciente que dialisa todos os dias, tem uns que dialisam 3 vezes, 2 vezes ao dia. E a gente pensou muito nisso e falei, por que nós não criamos aí um trabalho junto à prefeitura para buscar essas pessoas e deixar, né? Na época era só um turno, né? 2 turnos, se eu não me engano, manhã e tarde. E aí a gente foi atrás de emenda parlamentar, na época então o presidente da Assembleia Legislativa, o ex-deputado Márcio Miranda. Foi na época de que prefeito? Do prefeito Iavé. Então foi prefeito recente. Iavé, recente. Prefeito Iavé. Eu pedi para ele, junto ao nosso deputado, na época, deputado estadual, né, deputado Celso Sabino, que hoje é deputado federal, licenciado e ministro do Turismo, a gente pediu uma emenda, que colocasse uma emenda. Eu era oposição ao governo do Iavé, mas eu não era uma oposição destrutiva, que só falava mal. Não, a gente ia em busca de alguma coisa para ajudar a resolver os problemas. Eu era oposição quando o prefeito não tinha vontade de fazer. Pensa mais na população. Mais na população, independente de ter um lado ou não, eu não vou para atrapalhar, eu quero sempre ajudar. Porque eu acho que é isso que tem que ser a política pública, eu acho que isso que é a política de verdade. Aquela política de falar, não manda para lá, porque é meu adversário que está lá. Eu acho que está errado. Tem que mandar eu pra acho lá, que eu vou te mande para lá, assim. porque quem precisa é o povo. E eu, através do que chega aqui, eu faço a minha política e vou garantir o meu mandato, que as pessoas vão reconhecer. Como reconheceram. E aí o deputado Celso, mais o então presidente Márcio Miranda, alocou uma emenda de R$170 mil, se eu não me engano. A gente fez a entrega na Câmara dessa van da hemodiálise novinha para a Sociedade de Redenção. Hoje está aí o trabalho. Não sai, não tem quem tira isso. E eu fiquei mais emocionado ainda quando eu fui pedir. Eu aproveitei uma audiência pública que eu fiz aqui em Redenção, onde veio todos eles, inclusive representantes do governo do estado. Eu estava saindo do hospital regional, um senhorzinho com a Bíblia debaixo do braço, a bengalinha e um acesso do tamanho de um palmo aqui no pescoço dele, que é para dialisar, ou pega na perna, no braço ou na jangular dele aqui. Aquele senhor num sol quente de rachar, debilitado, ali visivelmente desidratado. Aquilo cortou meu coração, aquele cidadão indo dialisar a pé. E eu dei uma carona para ele, eu perguntei onde é que ele morava, ele falou para mim que morava no Serrinho. E eu estava indo para a audiência pública para pedir a van. E aí eu até me emocionei lá na tribuna, lá, quando eu fui pedir. Eu não pedi para mim,
né? Eu, graças a Deus, no meu mandato, eu nunca pedi nada para mim. Eu sempre pedi pelas pessoas. Porque Deus não dá a condição de ter saúde, de ter uma condição melhor, de poder lutar pelo que a gente precisa de outra forma. E a gente tem que usar o poder público para ajudar, que é a mão amiga para aquele que mais precisa, né? Tem esse trabalho, né? Me fala um pouquinho da sua família. Sim. Eu vi que você é muito... Fui lá, mexi no seu Instagram, vi que você é muito família. Eu tenho uma esposa muito abençoada. Eu não sou muito de postar, eu não gosto de mostrar meus filhos, né? Eu não gosto muito de mostrar minha vida. Olha, com a Jéssica vai fazer 4 anos. Mas eu já tenho um rapaz, né, que inclusive está aqui. Hoje é o aniversário dele, de 7 anos, que é o Carlos Eduardo, né, de um outro relacionamento que eu tive. E tenho o Davi Luiz, que é o caçulinha, que tem 2 anos, vai fazer 3 anos em janeiro. E é a paixão da minha vida, meus filhos, né? Minha família. 2 rapazes. 2 rapazes. Eu até tenho falado que quase toda eleição estou fazendo um menino. Estou tendo que tomar cuidado com essas campanhas. Deus Aí não. A pessoa disputar aí 10 campanhas e ter 10 meninos. Que isso? Você disputou agora? Disputei para deputado, né? Fazendo uma dobradinha com o nosso deputado federal, que é o deputado Celso Sabino. Inclusive, quando eu deixei de ser vereador agora, 2020, até agora eu não sou vereador em Redenção, mas eu fui convidado pelo deputado para fazer a assessoria dele aqui na região, aqui no sul e sudeste do Pará. E aí a gente vem fazendo um trabalho para o deputado nessa região, tanto um trabalho político quanto um trabalho administrativo das suas emendas. Só o ano passado o deputado Celso, a gente alocou mais de 60 milhões de reais nessa região, através das emendas dele, da influência dele, do trabalho dele. E assim, ele confiou no trabalho da gente, né? Pelo nosso histórico, um histórico de ter uma boa administração, ter um bom trabalho, ter um bom relacionamento com todos. Eu não sou o político de muita briga. Eu brigo. Você é mais calmo. Eu brigo. Mas a gente sempre tenta tudo. Tenta sempre o diálogo, tenta sempre a articulação política. O que está assim, vindo para a Redenção de turismo? O que você pode falar? Olha, na verdade, Redenção tem que fazer um trabalho, né, de estruturação para se criar um tipo de turismo. Há vários tipos de turismo hoje. Redenção tem que criar, né, um atrativo para o turismo. Só que primeiro nós temos que cuidar da nossa infraestrutura. Como é que você traz um turista se você não tem um aeroporto que não aterriza à noite? E nem decola à noite. Né? Começa por aí. Por aí. E aí, o que você me fala do aeroporto? Então, assim, a questão do aeroporto é uma questão muito complexa, né? Tem a questão do lixão, tem a questão que ele está muito dentro da cidade, tem a questão dos hangars ali, que todos ali têm escritura, terrenos de outras pessoas. Então, não é fácil fazer isso hoje, não é fácil. Mas é possível? É possível fazer. Eu di uma sugestão, né, ao ministro que a gente encontrasse aqui um jeito da gente comprar uma nova área e colocar essa nova área para a ANAC, que aí ele consegue, como ministro, de forma mais direta e mais dinâmica, alocar o recurso para a ANAC executar e fazer. Então, assim, tem muitos gargalos ali a ser resolvido. Isso é fato. A gente não tem que tampar o sol com a peneira, falar que hoje vamos resolver. Chega até que enfim alguém me toda explica toda eleição, chega na eleição, vamos resolver o aeroporto. Aí vai lá, faz meio metro de pista, desse jeito, passa uma tinta, faz não sei o quê. Aí agora vai o aeroporto. Aí não vai. Não é. Eu acho que não é por aí. Eu sou político, preciso do voto para ser eleito, mas tem que tratar as coisas com verdade. Eu acho que até para resolver um problema desse... Eu te agradeço desse... saber a verdade, porque eu não sabia disso. Olha, nosso nome sempre vai estar à disposição do povo de Redenção para voltar ou não ao parlamento, né, do município de Redenção, mas como eu já falei, o nosso partido vai se posicionar de forma muito firme no município
com uma proposta de futuro, de trabalho diferente e que a gente possa resolver muitos dos gargalos que Redenção precisa que seja resolvido. Gente, esse foi mais um Conversando com a Lu, tá? Então, o que você tem que fazer? Curtir, comentar e compartilhar. Eu queria agradecer a sua presença no meu quadro, Conversando com a Lu, ter aceitado nosso convite e falar que estamos aqui torcendo. E o que precisar de mim, estou às ordens. Lu, eu que agradeço pela oportunidade, agradecer a cada um aí da sua audiência e curte e compartilhe, tá? Um abraço.